para você uma palavra. Vou pedir que você já abra a sua Bíblia lá na passagem de Atos capítulo 12, versículo 1. Atos capítulo 12, no versículo 1. Vamos deixar abertinha a nossa Bíblia aí já em Atos 12, versículo 1. Tiago vai escrever também ali pra gente, mas quem puder também postar para mim aí Atos 12, versículo 1. Abra por gentileza. Vamos lá? Atos capítulo 12, versículo 1. Em meio a tantas notícias ruins, né? Nós temos que vigiar essas notícias ruins aí. É bom a gente ouvir uma boa notícia, que é a palavra de Deus, né? Bom, semana passada você levou, né? Tanto você que está me acompanhando aqui pela live, como também os irmãos aqui da igreja, vocês levaram, né? O óleo da prata. Já teve gente que, quando eu comentei, né? Eu estava falando com alguns amigos pastores, e aí falou, pô, óleo da prata, não sei o que, tal, sempre, como fala o missionário, um melequento, né? Mas a gente não está preocupado com isso. E entreguei para você o óleo, né? Na fé nós consagramos. Eu queria entregar para você, né? Ali o óleo com o pozinho da prata, mas eu não consegui uma pessoa para poder dissolver ali a prata. Vamos tentar dissolver o ouro. Se a gente não conseguir também, vai ter ali a prata dentro do óleo para poder consagrar, tá? E nós estamos no propósito de começarmos bem, que é a prata, e terminarmos melhor. Então, tem muita gente comentando comigo a respeito de parte financeira, né? É importante nós termos a saúde. E em segundo ponto, a questão financeira nesse momento é um dos pontos mais importantes que nós necessitamos, né? Agora, quando eu falo questão financeira, não é só dinheiro, né? É o equilíbrio em todos os setores da nossa vida. E claro, também na parte financeira, é o crescimento aí financeiro também para esse mês. Sexta-feira, eu preguei para você aqui Atos capítulo 12, no versículo 1, e fala assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Então a gente percebe aqui, né, no versículo, que o Herodes ele estendeu a mão e ele conseguiu tocar em alguns da igreja. Já falamos sobre isso numa outra oportunidade, né? Como por exemplo agora, essa pandemia, ela está maltratando, ela está tocando, né, em quem não é da igreja e também naqueles que são da igreja, né? Nós estamos passando aí uma situação, tem que ficar isolado, os cultos mais rápido, né? A quarentena e não sei o que, papapá. Mas, mesmo estando, né, passando por situações como essa, nós estamos na presença aí de Deus, e o Senhor então, com certeza, irá nos suprir. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é o que eu preguei na sexta-feira, até mandei para vocês, lá pelo nosso grupo do WhatsApp, postei também no Facebook. Aconteceu, né, do Tiago ter sido morto à espada, né, infelizmente ele foi morto à espada, mas a Bíblia mostra que a igreja despertou e se levantou. Então a igreja despertou, né, se levantou, e aí não tocaram no Pedro. Então eu falava sobre isso na pregação que eu mandei para você na sexta-feira, que nós temos que aprender a ocupar a nossa posição, o nosso espaço.
Aí eu quero pedir que você me acompanhe em João, capítulo 4, versículo 10. O Thiago vai digitar para a gente lá, por gentileza, mas quem puder também, digita no grupo. João, capítulo 4, versículo 10. Vamos lá. Você vê quem tá... Estamos tossindo menos, né? A semana passada a Emanlé passou uma receita bacana lá. Eu tenho feito 3 vezes na semana lá. Estou tomando... como é que é, Emanlé? Limão espremido, né? Limão Fervido. Com mel. 10 gotas de própolis. O negócio é fera, hein? A hora que você toma, você vê até Jesus, né? E é bom. É gostoso. E vai que vai, né? João capítulo 4, versículo 10. Olha só o que diz aí. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, esse trecho aqui, nós conhecemos, fala da mulher que foi até o poço de Jacó, e ela foi até ali para poder, né, tirar água. Jesus estava lá, tinha chegado com os discípulos foram comprar comida, ele ficou ali e atendeu. Ele estava cansado, mas ele atendeu aquela mulher. Você conhece a história? Pediu para chamar o marido dela. Ela falou que não tinha marido. Ele falou: realmente, você tem vários, né? 5 maridos ali, tal. Só que aí o que acontece? Conforme ele começou a falar com ela, ele foi falando da água, ele pediu água para ela, para poder chegar até o ponto que ele queria falar da parte sentimental. Já preguei para você isso numa outra oportunidade. Olha como o nosso Senhor é carinhoso, né? Ele pediu água para chegar no ponto que ele queria realmente falar, que era a vida sentimental daquela mulher que estava completamente despedaçada, né? Mas aí aqui nesse trecho, a palavra mostra que ele começa a conversar com ela e fala da água que ele tem para dar, que é a presença dele, que é o poder dele, né? E aí ele fala então para ela dessa água e ela se interessa em querer essa água. E ela pede essa água para ele, né? Que é a presença dele, é o conhecimento da palavra. E no versículo 10, né, a palavra aqui é bem clara. Ela diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras, quer dizer, se você conhecesse, né, o dom de Deus, quer dizer, quais são os dons de Deus? Esse mês, falei para você, começando bem, para dia 31 que a gente vai entregar para você o óleo do ouro, para terminar muito melhor. Então ele falou assim, ó: se você conhecesse, né, se tu conheceras o dom de Deus, né? Então o dom do Senhor são vários. Estamos falando de prosperidade, mas tem cura, tem libertação, tem vários pontos. Ele diz para ela: e quem é o que te diz, dá-me de beber? Então quer dizer, eu não tenho que conhecer apenas os dons. Eu não tenho que apenas saber que ele faz isso, aquilo ou aquilo outro, tudo aquilo que eu preciso, tá? Eu não tenho que conhecer apenas os dons. Aqui a palavra diz: nós temos que conhecer quem é o que fala conosco, né? Aqui diz: quem é o que te diz, quer dizer, aquele que fala, né? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, o que ele apresentou, você que está me assistindo aí pela live em casa, os irmãos que estão aqui conosco na igreja, o que ele apresentou para ela? Ele apresentou um dom, que era uma bênção para ela ser ali alcançada na parte sentimental, que era o que ela precisava. Aqui cada um de nós temos uma necessidade, né? Talvez não seja a parte sentimental no seu caso, para ela era.
Então ele apresentou esse dom para ela. Só que ele falou o seguinte: eu não tenho só para você o dom. Eu quero que você, o quê? Como fala aqui na parte B do versículo. Quem é o que te diz? Né? Quem é o que te diz? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria. Então, o que ele falou para ela foi o quê? Não só sobre o dom, mas ele falou sobre conhecer a ele, Deus. E aí ele foi conversando com ela, né? Foi ali entrando em alguns pontos e tal, falando, depois você pode ir na sua casa, do versículo 10 até o versículo 28, que a gente vai ler agora o 28, tá? Vou pedir que você pule para o 28. E foi conversando, né? Quem era o Filho de Deus e tal, sobre os profetas e tudo mais, e papapá. E essa conversa que eles tiveram, no versículo 28 diz assim, ó: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. O que era o cântaro? O vaso, né? O vaso que ela veio ali buscar água. Então aqui fala: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Então, o que aconteceu aqui? Depois que ele falou com ela sobre água, né, ele falou: olha, eu tenho para você o dom que você precisa. Repito, não sei qual dom você nesse momento necessita. Tá? O dom que você precisa, ele tem para você. Em qualquer setor que você necessitar. Só que conforme ele foi falando com ela, né? Depois que ele falou do dom, ele disse no 10: quem é o que te diz, né? Dá-me de beber. Então, conforme ele se mostrou para ela, ela deixou o cântaro dela. Esse ponto aqui, ó, do cântaro, é a nossa parte principal. Porque olha só, quando ela, né? O objetivo dela era o quê? Buscar água. Só que ela só poderia tirar a água se ela tivesse o quê? O vaso, o cântaro. Ó, tem água nesse copo aqui, certo? Como que a água está retida aqui dentro? Porque o copo está segurando. Então eu posso beber. Se não tivesse o copo, não tinha como segurar a água. Então, o que ela fez? Ela pegou o cântaro para ir tirar a água. Então, naquele momento, o cântaro era muito importante, porque sem o cântaro, sem o vaso, ela não conseguiria pegar a água, consequentemente, não mataria a sede dela. Mas quando ela entendeu, não só sobre o dom que ela podia ter, né? Que era ali a bênção na parte sentimental, porque ela já tinha tido 5 maridos e nenhum foi dela, nenhum permaneceu com ela, foram embora. Quando ela entendeu sobre o dom e ela entendeu quem era Deus, a palavra diz que ela deixou o cântaro, entenda bem, naquele momento ela abriu o coração para Deus, ela entendeu que qualquer dom que ela precisasse, ela teria, mas que ela poderia o quê? Ser de Jesus. Então, ela deixa o cântaro, ó, o vaso que daria água para ela. Ela é alcançada por uma água, por uma presença, por um entendimento. Entenda bem, que não era para matar a sede só naquele momento, era para aquela água andar com ela. E entendendo aquilo, ela faz o quê? Ela vai para a cidade, a palavra mostra aqui, ela chama as pessoas e ela diz para as pessoas, veja aqui no versículo 29, vinde e vede um homem, quer dizer, tá cheio de homem andando por aí, só que esse é diferente. Vinde
e vê de um homem, ó, que me diz: tudo quanto tenho feito. Aí ela diz: esse não é o Cristo? Então, o que ela demonstra aqui? Primeiro, olha para mim aqui para a gente entender. Ela deixa aquilo que aparentemente era importante, o vaso, porque sem o vaso ela não conseguiria, entenda bem, pegar a água para matar a sede dela. Então ela deixa o vaso. Depois ela vai até a cidade evangelizar. E ela diz: eu encontrei um homem que é diferente de todos os homens. Por quê? Porque ele fala, né? E ele conta, ele conhece a minha vida. Olha só que bonito. Deus conhece a sua vida, conhece a minha vida, ele sabe de tudo. Ele fala tudo quanto nós temos feito. Ele observa tudo quanto nós temos ali realizado. Só que para ele poder, entenda bem, né, ter essa liberdade na minha vida, para ele falar tudo, para ele suprir tudo, para ele me abençoar com os dons, eu preciso assumir a minha posição nele. Que foi o que a igreja fez em Atos 12, e o Herodes não conseguiu tocar no Pedro. Então, para ele, entenda bem, estar em mim, eu preciso estar nele. Eu preciso, entenda bem, se necessário, né, abandonar os cântaros que me parecem importantes, necessários, entendeu? Com aquele vaso ela chegaria na água que ela queria. É errado beber água? Não. Mas talvez nesse momento, que nem o missionário pregou semana passada, ele falou assim: Jesus chegou para ressuscitar quem? O Lázaro. Ele mandou um homem voltar da morte para a vida. Ele não podia assoprar assim, ó, e a pedra se esfarelar? Podia. Mas por que ele não fez isso? Porque, entenda bem, era propósito de Deus que aquela pedra fosse tirada. Então Deus, ele não vai limitar, como nós falamos aqui, voltando ao versículo 10, tá? Deus, ele não vai limitar na sua vida nenhum tipo de dom. Só que algumas bênçãos, tá? Alguns dons, para eles se manifestarem na sua vida, você vai ter que entender no seu coração que você tem que caminhar com ele. Talvez, até hoje, entenda bem, você recebeu algumas coisas, tá? Deus, ele abençoou você com algumas coisas. Mas talvez tenha algo, né? Tem um dom que você queria muito, que você não está recebendo. Por quê? Porque ele falou com ela e ele fala com você. Ela veio, ela foi até a cidade e ela disse no versículo 29, ela falou: vinde e vê de um homem. Quer dizer, é um homem que fala com a gente, é um homem que conta a nossa vida, é um homem que explica o que deve ser feito para ter a solução. Então no 29 ela diz: vinde e vê de um homem. Mas o que esse homem faz? Esse homem, ele disse tudo quanto eu tenho feito. Tudo. Olha para mim, presta atenção. Estou falando para você de prata e de ouro. Estou falando de ser suprido em uma época de pandemia.
Eu falava ontem com um amigo pastor, eu estava na sede ontem, e ele falou para mim, ele falou, pastor, tem um pessoal da minha igreja que cresceu nesse momento agora da pandemia. Então, quer dizer, se uma pessoa cresceu, um filho de Deus cresceu, eu não posso crescer também. Vocês que estão aqui, se for questão financeira, por que Deus não pode abençoar você? Ontem, para ir para a sede, para a reunião de pastores, foi rodízio do meu carro. Aí eu tive que pegar lá um Uber lá. E o rapaz foi falando para mim. Falou, não, tá, diminuiu, mas tá pingando. Quer dizer, até o rapaz, pelo que eu conversei com ele, não é de Jesus. Mas até o rapaz estava vendo algo bom no momento ruim. Quer dizer, então você vê que ele estava se desprendendo dos cântaros dele. Você tem que se desprender dos seus cântaros. Às vezes o cântaro não é uma prática errada. Às vezes o cântaro, ele é o quê? Ele é um pensamento errado. Como, por exemplo, tem gente falando assim, não, porque eu tô com esse negócio esse Covid-19, esse coronavírus é complicado para quem tem problema de saúde. Quando passar isso aí tudo, eu vou no médico, eu vou me cuidar, vou fazer exercício, vou mudar a alimentação. Faz agora. Não precisa esperar acabar para mudar. Entendeu? Agora. Então, é que nem eu falava, não precisa abrir a Bíblia, mas você pode anotar no seu esboço, se você quiser, lá em Lucas 13, versículo 10. O missionário pregou ontem a mensagem no show da fé, ele comentou, eu lembrei dessa passagem. A mulher de 18 anos encurvada. Ninguém sabe se ela estava encurvada assim, ó, ou se era assim, ninguém sabe. Quantos graus, né? Até bati aqui na mesa, perdão. Quantos graus, entenda bem, era o encurvamento dela, ninguém sabe. Mas que ela estava encurvada, ela estava. E que ela ficou feliz a hora que ela ficou ereta, ela ficou feliz. Assuma a sua posição. Assuma a sua posição. Não deixe o diabo matar na sua vida os seus sonhos, os dons que Deus tem para você. Ó, vou repetir para você aqui a palavra. O ponto principal primeiro é o cântaro. Ó, aquela mulher que teve encontro com ele uma vez só, ela falou, ele falou comigo. Ele falou comigo. Ela disse no 29, vinde e vê de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela falou, aquele homem falou comigo. A palavra que ele deu falou comigo. Ó, se num encontro só essa mulher teve esse entendimento, imagine você que está comigo aqui na igreja e você que está assistindo comigo na live. Vou repetir para você. Depois do cântaro, entenda, ele tem um dom. Só que esse dom só será alcançado se você andar com ele. Muita coisa você já conquistou. Glória a Deus. Só que agora chegou o momento de tomar uma decisão. Ando com ele pelos dons, né? Quero só matar a minha sede? Ou eu quero me encher dele? Irmãos, momentos que tem muita gente se escondendo, hein? Alguns de medo, outros estão aproveitando a pandemia. Não se esconda. A Bíblia diz que num tempo como esse, o que o mundo ele espera? A manifestação dos filhos de Deus. Como é que você responde quando alguém liga para você e fala, eu tô com medo? Como é que você responde? Eu também. Já falei para você, o missionário explicou. Deus,
livra-nos do Covid, né? Está amarrado esse mal, não vai tocar na gente em nome do Senhor Jesus Cristo, nenhum mal me sucederá, parará. Pastor, descobri que tive esse problema. Senhor, então o Senhor vai me ajudar a passar por isso. Em nome de Jesus. Assuma a sua posição. Como é que você faz quando, entenda bem, alguém vem até você, né? E te fala de um problema. Que nem ontem, eu estava lá no Uber lá e estava indo, papai, o rapaz falando, não, a humanidade está perdida, deixei ele falar. Foi falando, a humanidade está perdida porque não sei o que, prendeu fulano, que não sei o que lá. É isso que o mundo fala. Ninguém tem outra notícia, né? Não, porque não sei quem, porque o ministro não sei o que lá, porque o presidente, porque eu não sei o que lá, porque não sei o que lá, barará. Aí quando deu a brecha, ó, eu falei assim para ele, falei assim, ó, você vai virar aqui à direita, eu vou descer aí na igreja, que eu vou na igreja ali, ó, Igreja da Graça, do R.R. Soares. Aí, você vai na igreja? Eu falei, é. Entendeu? Quando ele acabou de falar, eu falei assim, não é mole não, né? Se o homem não tiver temor de Deus, só Jesus, né? Eu falei para ele. Já olhou pelo retrovisor lá, já viu que... Entendeu? E eu não estava no Uber, lá no táxi lá, no Uber lá, com o pastor. Eu estava com o Filho de Deus. É a nossa chance agora. Pega o seu WhatsApp, liga para algumas pessoas, visita elas. Até para irmãos aqui da igreja, né? Chama lá, você tem um contato com o irmão da igreja. Não liga por telefone não, liga por vídeo. Manda mensagem para ele e fala assim, ô irmão, posso te chamar no vídeo? Essa semana eu liguei para um rapaz, ele estava empilhado de serviço. Ele falou, pastor, que bacana o senhor me ligar. Entendeu? É agora. A tecnologia que Deus está permitindo o homem descobrir, ela está facilitando. Entendeu? Irmão, se você se colocar à disposição para levar Jesus para alguém, Deus ele vai se alegrar tanto com você que ele vai te abençoar. Não é que ele vai trocar, tá? Fala de mim que eu te abençoo, não é isso. É que tem que ser o nosso prazer. Quando algo é bom para mim, eu quero contar para os outros. Entendeu? Quando o teu time ganha, você quer falar para todo mundo. Descobre uma receita gostosa, você quer contar que você fez. Faz uma costura bonita, um corte de cabelo, compra uma roupa legal, troca de carro. Pastor, use o meu carro. Pastor, eu comprei uma casa. Pastor, o senhor não pode vir visitar aqui agora, está respeitando as autoridades? Vamos fazer uma videoconferência, o senhor faz uma oração aqui pela minha casa nova, que eu comprei na pandemia. Todo mundo gosta de falar aquilo que é bom. Olha o meu relógio, olha o meu celular. E ele, que não dá apenas dons, ele me traz paz por andar com ele, ele me traz segurança, né? Eu estou preso como Pedro. O Pedro estava lá, lê depois Atos 12. Pedro estava lá, na cela preso, fazendo o quê? Ó, dormindo. Agora fala para mim, quem é preso, arriscado a ser levado à morte, e tá, ó, dormindo. Entendeu? É esse tipo de vida. Meu Deus, não vai faltar, aqui em casa não vai faltar nada, o Senhor vai dar para mim sabedoria, que nem a irmãzinha falou para mim, falou, pastor, eu trabalho com cortina, não tá vendendo cortina, eu fui vender máscara, e tá, ó. Mas a pessoa se limita, né? Ela não assume a posição dela em Deus. Se você não assumir sua posição em Deus, ele não vai assumir o espaço dele em você. Ah, pastor, eu estou andando encurvado, mas ainda não tô tão encurvado. Ué, vai deixar entortar por completo? Acorda agora.
Entendeu? Desperta agora. Assuma sua posição. É a sua casa? Não, pastor, eu estou bem financeiramente. O que precisa acontecer é o pangaré lá tem que se comer agora. Assuma a sua posição. Fala, não, meu Deus, não me converti para ficar só eu aqui em casa. Não, em nome de Jesus. Entendeu? Tá aqui os meus irmãos, eu não sei qual é a sua necessidade, mas assuma a sua posição em Deus. Entendeu? Assuma. O cântaro era importante, né? Para pegar água, até ela descobrir algo mais importante. Não é assim? Você compra uma roupa bonita, tal. Aí você descobre que você pode comprar uma roupa melhor, uma qualidade melhor. Você não quer vestir mais aquela outra. Você vai morar em um local bacana. Você não quer voltar a morar onde você morava antes. Entendeu? Porque a gente quer sempre o que é mais, melhor, né? Entendeu? O cântaro era importante para ela. Quando você começou essa mensagem, tinha muitas coisas importantes para você. Agora, porque você já entendeu o que eu falei para você, que é o ponto principal aqui da mensagem. Qual que é o ponto principal da mensagem? Para a gente encerrar aqui agora e entrarmos em oração. O ponto principal é o seguinte: ela deixou o cântaro porque ela encontrou algo melhor, e a palavra diz o quê? Que quando ela deixou aquele cântaro, ela foi abençoada com aquilo que ela precisava. Repito, Deus tem te abençoado, louvado seja o Senhor. Só que agora, para você conquistar o que você precisa, não adianta mais andar do mesmo jeito. Deus quer um compromisso maior com você, a ponto de você até, se possível, levar a palavra para quem precisa. Não precisa ser um pregador para fazer isso. Um Jesus te ama, um Deus te abençoe e já resolve muito. Tá? Faça isso. Ligue pelo WhatsApp, fale com as pessoas, leve esperança para quem não tem. Não se esconda. Assuma sua posição. Tá? Em nome de Jesus. Amém?